Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, desculpa aí um pouco no atraso de postar a aula. Vou falar com a professora para dar um tempo a mais também para a entrega do roteiro de estudo. Me apresentar primeiro, eu sou Vitor, sou ex-aluno da UFABC, fiz mestrado aí e atualmente trabalho no setor de compostagem, com consultoria para prefeituras, implantar sistemas de gestão de resíduos orgânicos com o foco em compostagem para produção de composto orgânico. Então a ideia da aula, na verdade nem é tipo aula, né? É uma videoaula. A ideia então é a gente, nessa aula vocês já viram alguns conteúdos associados à questão do lixo, as alternativas para as frações dos resíduos, né? Principalmente para a fração orgânica e no caso a compostagem como uma das soluções de reciclagem da fração orgânica, né? Não somente tratamento. E hoje a gente vai falar um pouco do processo de valorização agrícola e os efeitos da aplicação desse composto. Obviamente, da aplicação desse composto no solo. Então, a ideia é que essa aula seja mais curta, só mais um direcionamento do conteúdo e no final eu vou passar alguns vídeos para vocês assistirem. Vai ter um material de referência para ler, caso vocês queiram ler, e também alguns outros materiais de estudo para responder as perguntas. A ideia é que seja algo mais prático. E aí, qualquer dúvida que surgir, vocês podem me mandar e-mail ou também eu estou deixando meu número de telefone aqui, o WhatsApp, que vocês podem mandar mensagem para tirar dúvida. Que a ideia é que não precise fazer nenhuma atividade síncrona para facilitar o acesso de todo mundo. Então, vamos lá. Primeiro, o que é compostagem para a gente relembrar, que talvez tem bastante tempo que vocês tiveram essa aula, mas a resolução CONAMA, né, do Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional de Meio Ambiente, de 2017, ela definiu o que é a compostagem, como sendo um processo, como vocês viram, biológico, ou seja, não é térmico, não é físico, não é químico, ele é mediado por micro-organismos em condições aeróbicas. As condições anaeróbias vocês vão ver na aula de digestão anaeróbia, que visam a produção de biogás. Compostagem é com condições aeróbias, ou seja, presença de oxigênio e produção de CO2, e termofílicas, ou seja, condições que excedam os 45 graus. E lá na resolução CONAMA também tem os critérios de sanitização, que produzem necessariamente, na resolução CONAMA, eles pontuam aqui como um material estabilizado, com propriedades e características completamente diferentes das que lhe deram origem, que vai ser o foco da aula de hoje. Um dos pontos importantes é se a compostagem doméstica está dentro do escopo dessa definição, né? Ou mesmo a compostagem realizada durante a disciplina, que nesse quadrimestre acho que não teve muito tempo. A doméstica, obviamente, ela não está porque ela não atinge condições termofílicas, logo, para o Ministério do Meio Ambiente, ela não é classificada como compostagem, assim dizendo. Tecnicamente, academicamente, ela é a compostagem, mas em condições mesofílicas, né? Então, o composto, esse material estabilizado que a resolução fala, e aí quando se for para os Estados Unidos, para a Itália, para a Europa, Espanha, Reino Unido, Austrália, cada lugar vai ter uma definição de compostagem muitas vezes. E o que vai interessar para a gente é essa questão do material estabilizado. O que isso significa? Esse material estabilizado é o que a gente vai chamar de composto. Composto é o produto da compostagem, vulgarmente também chamado de composto orgânico. O composto ele é caracterizado por um material estabilizado, o que isso significa na prática? Na prática significa que ele é basicamente composto por materiais úmicos, ou seja, ele é feito de humus. A gente tem o humus de minhoca, que é uma coisa, o processo de umificação mediado pelas minhocas, mas o humus ele tem umas propriedades químicas específicas, ou seja, é um composto orgânico complexo que normalmente só é formado na presença de bactérias e fungos a partir de resíduos que têm mais lenta degradação, no geral lignina e celulose. O humus ele tem três frações, né? A umina, os ácidos fúlvicos e os ácidos úmicos. E no caso, esse composto ele vai ter também, além dessas questões da propriedade química do humus, propriedades agrícolas e uma microbiota diversificada, que a gente vai falar um pouco mais para frente dessa importância. Por que, se falar de compostagem quando a gente está falando de tratar lixo? Por que se falar
de composto orgânico, porque se fala de agricultura, de propriedades agrícolas dentro desse escopo. É muito importante pontuar qualquer história, o contexto histórico de onde vem a compostagem. São Paulo já chegou a compostar quase que 8% de todo o resíduo municipal. Hoje em dia não chega a 0,5%. E nacionalmente a gente já chegou a taxas de compostagem bem significativas e hoje em dia a gente só composta 0,2% do resíduo nacional. Isso está muito associado com o processo de urbanização das cidades e de descolamento dos fluxos dos biogeoquímicos da terra. A compostagem ela é uma prática muito mais associada ao ambiente rural e ela provavelmente surge com a própria agricultura, é uma prática amplamente difundida no campo. Então, o uso próprio do composto orgânico e de outros fertilizantes orgânicos, como esterco, né, outras fezes de animais, muito provavelmente foi a única prática de fertilização que existia antes da criação dos fertilizantes sintéticos, que foram criados somente em 1842 com Justus von Liebig. No caso, eles só vão ser amplamente difundidos no Brasil em torno da década de 50, na época da chamada Revolução Verde, que de verde não teve nada. A agricultura, por exemplo, ela vai surgir em torno de 15 a 10 mil antes de Cristo, e a gente já tem referências escritas de compostagem em cerca de 2.300 anos antes de Cristo. Então é uma prática muito antiga que é intrínseca ao processo de manejo da agricultura, né? O ato de você transformar resíduos não estabilizados em resíduos estabilizados. Mas o que faz sentido falar de compostagem e uso de composto em Santo André, em São Bernardo, em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no ABC, onde não tem agricultura? Será que, do ponto de vista de gestão de resíduos, isso faz sentido? A gente não ia produzir composto demais? Normalmente essa é a parte mais legal quando a gente está na aula, porque a gente faz um bolão para saber se quem acha que tem espaço para destinar o resíduo à área agrícola ou não. Mas essa é a região metropolitana de São Paulo, aqui é a mancha urbana, e no entorno notamos que a gente tem o que a gente chama do cinturão verde. Quando a gente olha os dados de geração de resíduos orgânicos na região metropolitana, a gente está falando que se a gente compostasse todo o resíduo da região metropolitana, a gente geraria algo em torno de 5.000, né? 4.662 toneladas dia. Ou seja, algo em torno de 388 caminhões por dia, se for caminhão de 12 toneladas, na média não é. O caminhão de 5 toneladas seriam 930 caminhões por dia carregando composto orgânico só na região metropolitana da cidade. Quando a gente olha um dado do PGIRS, ele fala que 5% das unidades de produção agrícola no raio de 50 km da cidade, ou as 14 maiores fazendas, conseguiriam absorver todo esse composto orgânico. Então, mesmo parecendo muito do nosso ponto de vista, é pouco. O consumo de composto orgânico, quando a gente pega aqui na região metropolitana, no caso dos 3 escritórios de desenvolvimento rural que a gente tem no entorno e faz o recorte somente da região metropolitana, a gente tem que 72% de todo o composto orgânico gerado na região metropolitana seria absorvido dentro da região metropolitana. A gente está falando de algo em torno de 1.230.000 toneladas de composto por ano sendo geradas. Isso se a gente conseguisse absorver todo o composto orgânico. Aqui está mais ou menos o quanto que se aplica, né, de composto orgânico por hectare ou por pé. Então, dado que a gente tem viabilidade para destinar isso tudo, quais são as possibilidades e as vantagens do uso desse material? No caso, um dos primeiros que vem à cabeça sempre, né, a propriedade fertilizante como um adubo. O que significa ter propriedade fertilizante? Significa prover nutrientes para as plantas basicamente, porque a gente quer que as plantas cresçam devido à alimentação. Quando a gente vai falar de nutrição vegetal, a gente vai dividir os nutrientes em alguns grupos, e o principal deles é o que a gente chama de N, P e K. Aqui uma ilustração de alguns dos tipos mais comuns de fertilizantes sintéticos para o N, para o P e para o K, né? Aqui são fertilizantes fosfatados, aqui é a ureia e aqui a gente tem alguns sais de potássio. E esses são os principais nutrientes no crescimento do tecido vegetal.
Porém, você tem uma diversidade de outros nutrientes que as plantas demandam. No caso, a gente tem o que a gente chama de macronutrientes mais secundários, né? Que são o cálcio, magnésio e enxofre, e micronutrientes e nutrientes traços, como magnésio, enxofre, cobre, manganês, boro, ferro, cloro, sódio, zinco, molibdênio e cobalto. Para vocês verem aqui a diferença da quantidade que é aplicada por hectare, né, de nitrogênio, potássio e fósforo para os outros nutrientes que são mais traço e normalmente as plantas demandam menos. Às vezes é muito importante pontuar que nem sempre altas taxas de aplicação significam que as plantas precisam mais. Muitas vezes a gente tem no solo uma condição natural de presença de maiores ou de outros tipos de nutrientes, então do que demanda uma aplicação menor. No caso, os solos brasileiros eles são muito pobres, por exemplo, em nitrogênio e alguns outros, como enxofre, então a gente pode ter às vezes taxas de aplicação superior. Quando a gente vai olhar o composto, qual que é a propriedade fertilizante dele? Ele, diferente dos fertilizantes sintéticos que ele substitui, que no caso quando você vai olhar para comprar, para fazer uma aplicação, muitas vezes você aplica a ureia, que fornece nitrogênio, triplo fosfato, que fornece fosfato e alguns outros nutrientes, cloreto de potássio, que fornece só o potássio. Ou seja, o composto não. No composto você tem todos esses nutrientes e quando você aplica, você já aplica todos eles, não somente o nutriente que você quer. No caso, isso é uma propriedade positiva, no sentido que você substitui, às vezes, 5, 6 tipos de adubo somente pelo composto, porém, isso também pode ser uma questão negativa. Vamos supor que você já tem excesso de potássio no seu solo e você não quer mais colocar potássio, você não tem essa opção com o composto, você aplica tudo de uma vez. Um ponto importante também é que o composto ele tem essa questão que nem todo nutriente, principalmente o nitrogênio e o fósforo, eles estão na forma disponível para a planta. Ou seja, eles não estão na forma. Normalmente eles estão ligados em formas de compostos orgânicos complexos. Eles estão na sua forma orgânica ligado às moléculas. O que isso significa? Se o nutriente não está na forma mineral, normalmente a planta não consegue acessar, porque a planta acessa esse nutriente por meio dele estar solúvel na água do solo. Se o nitrogênio ou o fósforo está na forma orgânica, a planta não consegue acessar. Isso é um ponto ruim nesse sentido, porém ele é muito positivo no sentido que hoje em dia a gente tem perdas de nitrogênio de aplicação no solo que chegam a 80% e 70% de todo o nitrogênio aplicado é perdido na forma de amônia ou lixiviado. O composto ele tem essa vantagem e outros fertilizantes que têm os nutrientes na forma orgânica, que é, se eu preciso de X quilos de nitrogênio, eu aplico 3 vezes mais composto e o que acontece? Ele fornece 30% e fornece X. Eu aplico 3x, ele libera X. E aí eu já tenho acumulado 2x de nitrogênio para outros anos, onde ele vai liberando isso na forma devagar. O que te evita também de ficar fazendo várias aplicações, como no nitrogênio, às vezes você faz 3 aplicações ao longo do ano. Se você fizer uma com uma quantidade mais elevada de composto, ele vai liberando aos poucos e a mesma coisa para o fósforo. Por que é importante essa substituição, né? Quando a gente vai olhar os fertilizantes minerais sintéticos, o nitrogênio ele vai ter diversas formas, né? Tanto a forma de ureia quanto o nitrato de amônia, lembrando que o nitrato de amônia ele é um elemento explosivo, então vejam de onde vem, né? A maior parte dos fertilizantes sintéticos hoje em dia foi muito desenvolvido na época das guerras, porque eles têm formulações comuns. Você tem o urânio e o sulfato de amônia, sendo que 80% no Brasil é importado, caracterizando uma demanda de soberania nacional também a produção e aproveitamento de todos os recursos que a gente tem aqui para depender cada vez menos de exportação, né? A gente tem um caso célebre, recente, do coronavírus, né? Que os países que não tinham produção de respirador nacional sofreram muito com o mercado externo. Dentro do ciclo de nitrogênio, como que isso funciona, né? No ciclo do nitrogênio a gente tem essa questão, o estoque de nitrogênio está na atmosfera,
O nitrogênio só vai para o solo a partir das bactérias que a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio, que normalmente estão associadas a nódulos de raízes de leguminosas, né? Leguminosas aí você tem o feijão, a soja, a leucena e uma série de outras plantas. Essas bactérias transferem o nitrogênio para o solo e aí as plantas conseguem acessar eles. Ou quando algum animal ou tecido vegetal morre, ele é decomposto pelos decompositores que liberam na forma de amônia vai para a forma dos nitritos, vai para os nitratos e na forma de nitrato as plantas conseguem absorver esse material. Obviamente nesse meio do caminho tem essas flechinhas aqui adicionadas em vermelho, você tem a perda desses nutrientes. Daí a importância da gente manter o ciclo dentro de uma visão de economia circular, de todos os resíduos voltarem para o solo, senão cada vez mais a gente precisa de outras formas que produzam nitrogênio. E a forma mais convencional, a produção da ureia, que é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no Brasil. De maneira muito sábia, a gente faz o quê? Transforma ar em bolinhas branquinhas e aplica no solo. Com um gasto energético absurdo, utilizado em pressões atmosféricas absurdas e altas temperaturas, tendo um impacto ambiental bem significativo quando a gente vai olhar a análise do ciclo de vida, né? Quando a gente olha os outros macronutrientes, quais são as fontes de fertilizante mineral, a gente tem o fósforo, que 50% é importado no Brasil, nas fórmulas de monoamônio fosfato, fosfato de amônio, superfosfato ou rochas fosfáticas, e o potássio, atualmente 90% importado, na forma de cloreto de potássio. Esses dois, basicamente, são dependentes de mineração. E mineração a gente conhece bem os impactos. O ciclo do potássio e do fósforo basicamente é esse daqui, né? Rochas, sofre erosão, é disponibilizado no solo. Porém, as propriedades do composto, diferente dos fertilizantes sintéticos, elas não se limitam somente a fornecimento de nutrientes para o solo. O composto ele tem uma densidade que vai variar de 500 a 800 kg por metro cúbico, ou seja, 2 a 3 vezes a densidade do solo para menos. O que isso significa? Significa que colocar o composto e misturar com o solo, eu reduzo a densidade do solo. Reduzindo a densidade do solo, o que a gente tem? Melhor desenvolvimento das raízes, maior capacidade de retenção de água, né? A gente não só pela redução da densidade, né, e aumento dos poros, mas o composto orgânico ele é cerca de 60 a 95% feito de matéria orgânica. A matéria orgânica no solo é essencial para manter a vida no solo. Um solo sem vida é um solo que muito provavelmente vai resultar em altas taxas de incidência, né, de pragas e doenças para sua produção. A capacidade de troca catiônica aumenta muito no solo. O que isso significa? É a capacidade de trocar cátions do solo com a água, o meio aquoso, e logo de liberar e promover o acesso a nutrientes no solo. Então, colocar matéria orgânica no solo significa facilitar o acesso a nutrientes, mais do que só prover eles. Os fertilizantes minerais, eles só promovem a colocar o nutriente no solo, não necessariamente melhorando a capacidade de troca de nutrientes desse solo, que é extremamente importante. Um solo que não tem capacidade de troca de nutrientes, mesmo que você aplique fertilizante em quantidades absurdas, não significam que as plantas vão conseguir acessar. Por isso é muito importante a aplicação de um material que a gente chama, né, de matéria orgânica estabilizada, porque ele vai ter lenta degradação e ele vai manter essa estrutura do solo por mais tempo. A matéria orgânica vai fazer com que a vida esteja ativa no solo, porque basicamente os fungos e bactérias do solo se alimentam de matéria orgânica. Se não tiver matéria orgânica do ponto de vista do composto ou matéria orgânica em decomposição, o que elas vão fazer? Um solo sem nada de matéria orgânica com planta, eles vão atacar as raízes. As raízes são as únicas fontes de matéria orgânica gerando equilíbrio. Nisso tudo é muito importante, né? Daí a relação carbono-nitrogênio, que tem que estar idealmente abaixo de 18. A gente usa na agricultura quando está muito bom, idealmente 10, 11.
porque quando você tem compostos que não estão ainda decompostos por 100%, ou seja, relação carbono-nitrogênio alta, da mesma forma que você pega a sua casca de banana e mistura no solo, isso tem um problema sério que é quando ela for decompor no solo, ela vai consumir o nitrogênio do solo e não vai deixar com que a planta tenha acesso a esse nutriente, porque ela também precisa do nitrogênio para crescer. Daí o porquê, se você faz isso na sua casa, você amarela suas plantas e toda a sua família. Bem comum o pessoal fazer isso. Achar que vai ajudar, coloca os resíduos lá no pé da planta, ele decompõe, a planta amarela. Um material de baixa granulometria é importante também, porque ele aumenta a coesão do solo, assim como a argila, ou seja, ele tem uma função muito próxima da argila de manter o solo firme. E essa questão dos nutrientes expressos na forma orgânica, que tem uma lenta liberação. Toda essa questão ainda tem pontos ainda adicionais associados à vida do solo. O composto ele é extremamente rico em micro-organismos que mantêm a vida no solo. Sendo rico em micro-organismos, eles aumentam a resistência a pragas e doenças. Afinal, quem faz a decomposição são os micro-organismos. Estou olhando o tempo aqui para ver. 21 minutos está ficando um pouco longa, né? Mas antes dos 30 a gente termina. Então, basicamente, o composto orgânico, composto de resíduo sólido orgânico, né? Seja ele comida, resíduo de jardinagem, lodo de esgoto, torta de filtro, resíduo de processamento de papel, bagagem de cana, qualquer composto produzido, ele é caracterizado como fertilizante orgânico composto. Esse é o nome técnico do produto. Vocês podem pesquisar aí as normativas do mapa de fertilizante orgânico composto e ver as classificações diferentes de fertilizante orgânico composto que existe. Inclusive, uma das perguntas do roteiro de estudo vai ser essa. Ele também é um condicionador do solo, ou seja, ele melhora as condições do solo, mas também, além da visão convencional da agricultura, ele estimula um solo saudável e um solo vivo. Por isso, a gente vai passar rapidamente sobre a matéria orgânica no solo, mas que a gente vai se aprofundar também na próxima aula, principalmente sobre o manejo dela no solo. Então é muito importante assistir os vídeos que eu vou passar aqui para entender a próxima aula de manejo ecológico do solo. A matéria orgânica no solo é basicamente, ou seja, o carbono, ele ligado em outras formas, né, de nitrogênio, de oxigênio, de fósforo, de enxofre, de potássio e outros micronutrientes, ela é caracterizada por aquele horizonte preto do solo. Aqui na foto é uma coisa que a gente chama de turfeira, né? É muito raro a gente encontrar uma turfeira no Brasil, a gente tem alguns lugares de Santa Catarina, o Parque do Itatiaia no Rio de Janeiro, mas é muito raro. É um local que você percebe aqui que tem sei lá quantos metros de profundidade, talvez uns 2, 3 metros, e você ainda não parou do horizonte orgânico, você ainda vê terra preta. O horizonte orgânico do ponto de vista agrícola do solo, né, é aquele primeiro horizonte, é a camada de terra arável. Isso é a matéria orgânica no solo. Porém, quando a gente vai olhar a matéria orgânica no solo, no Brasil, a gente tem taxas muito baixas de matéria orgânica no solo. Vamos até passar aqui o slide que fica melhor. Quando a gente olha comparado com o mundo inteiro, percebe que todo o hemisfério norte ele está aqui na cor um pouquinho amarelo, mas no geral na verde escuro, ou seja, cerca de mais de 100 toneladas de matéria orgânica no solo. Em alguns países aqui, mais ao norte, aqui no Canadá, pedaços dos Estados Unidos, aqui nos nórdicos na Europa, a gente tem até lugares com mais de 200 toneladas por hectare de matéria orgânica. Quando a gente olha principalmente os países do sul, principalmente na região tropical, a gente vai olhar e vai ver, matéria orgânica aqui, o marrom, né? Não está dando para ver a escalinha direito, mas é abaixo de 50 toneladas, abaixo de 25 toneladas, na verdade, e o amarelo abaixo de 50 toneladas, ou seja, a maior parte do Brasil está na cor amarela e marrom. Concentrações de matéria orgânica muito baixa, assim como a Austrália e a África. Quando a gente olha o mapa nacional disso, quando eu mandar o slide para vocês, eu vou inverter a ordem, olha onde estão concentradas as maiores áreas de matéria orgânica, né?
E aí uma das discussões que vocês vão ter aí, por que a matéria orgânica é maior nessas regiões aqui em vermelho, aqui no sul do Brasil, aqui é o que? Pantanal, e aqui a gente tem grandes áreas de preservação também, e já nessas outras a matéria orgânica é bem mais baixa, com exceção aqui ó, na costa da Serra do Mar, a gente tem outros lugares aqui, e também onde a gente tem a floresta amazônica. Por que nessas regiões a matéria orgânica tem concentrações superiores? No caso, os maiores estoques de matéria orgânica, quando a gente está no ambiente tropical, são somente nos lugares de área preservada. Porque no ambiente tropical, o que faz decompor matéria orgânica? Basicamente, atividade microbiana. Como que você ativa a microbiota? Temperatura alta e água. Umidade e água você tem decomposição, ou seja, basicamente compostagem. O que esse mapa diz pra gente? Com exceção dos lugares frios, né? Ou seja, a região do Pampa, todos os outros lugares de altas taxas de matéria orgânica estão em locais preservados por floresta. Ou seja, o Pantanal é uma área alagada. Num local alagado você não tem decomposição, porque você não tem entrada de oxigênio. Sem a entrada de oxigênio você não tem decomposição e a matéria orgânica acumula. É o caso das turfeiras, por exemplo, mas logo aqui em torno do Pantanal, ó, como as taxas de matéria orgânica no solo são extremamente baixas, principalmente em áreas que você teve exploração agrícola muito intensiva. E isso é um mapa bem antigo do Brasil, ó, de 2002. A fronteira agrícola ainda estava mais contida. Mas você olha aqui, Cerrado, no caso da Mata Atlântica, somente a costa da Serra do Mar aqui, que são áreas que estão mais preservadas, e na floresta amazônica, basicamente a área preservada da floresta amazônica. E esses são os dos principais indicadores de preservação de matéria orgânica no solo, que a gente vai discutir na próxima aula, que não é possível manter a matéria orgânica em taxas consideráveis, em taxas saudáveis para manutenção da produtividade agrícola, se você não preservar uma estrutura mínima que a floresta tem para garantir essa matéria orgânica no solo. Caso você mude um pouco dessa estrutura, como a gente faz com monocultivo, principalmente com a técnica de arar o solo, ou seja, você revolve o solo, destrói a estrutura, injeta ar, aumenta a respiração e decompõe toda a matéria orgânica. Lembra que a gente faz isso na composteira? A gente revira a composteira para decompor mais rápido. Quando a gente passa o trator em um solo e ara o solo, a gente justamente faz isso. Faz com que toda a matéria orgânica daquele solo seja decomposta. Então é mais ou menos isso que acontece. A gente vai falar de estratégias para reduzir isso na outra aula. Aqui é o que a gente já passou. E aqui fica bem claro, né? Mesmo que você are o solo em ambientes temperados, você não tem essa questão de decompor a matéria orgânica e degradar ela muito rápido. Por quê? Nos ambientes temperados, você às vezes tem 3, 4 meses de inverno onde o solo congela. O solo congelando não tem decomposição por quase 4 meses do ano. A técnica de aração, ela é uma técnica que a gente importou do método de agricultura temperada. Por que eles aram? Basicamente para descongelar o solo e fazer com que o solo volte a respirar e tenha estrutura. O que a gente faz no Brasil? A gente já tem respirações altíssimas no Brasil, no solo, porque o nosso solo já mantém temperaturas altas, a gente já tem alta umidade, a gente vai e ara ele mais ainda. Então, essa é uma das principais causas de destruição da matéria orgânica no solo e baixa produtividade em algumas regiões. E isso está muito associado à recuperação a áreas degradadas, áreas de pastagem intensiva e de uso agrícola intensivo. O primeiro dificuldade que você tem para recuperar aquele solo, caso você queira dar algum outro uso, como até mesmo uma restauração florestal, uma sucessão vegetal para restauração da floresta, por exemplo, é recompor a matéria orgânica daquele solo que foi perdida, porque nenhuma planta consegue se desenvolver sem isso praticamente, não em longo prazo.
Um outro ponto importante aqui para fechar é que o solo também é o importante estoque de carbono depois dos oceanos. E destruir toda essa matéria orgânica do solo significa mandar toda ela para a atmosfera e é um dos grandes intensificadores de efeito estufa. Dentro do setor agrícola, a gente estima que a decomposição de solos orgânicos chegam a ser responsáveis por quase 10% de todas as emissões do setor agrícola, justamente por transformar todo esse carbono na forma orgânica dos solos em CO2. Aqui tem alguns vídeos para vocês assistirem. Eu indico que assistam todos, são vídeos bem interessantes. Uns são mais curtinhos, outros são documentários mais interessantes. Esse Criando Solos Férteis, vocês podem assistir acho que até o minuto 35, porque tem uma hora que começa a falar de umas outras coisas nada a ver. Esse How Trees Talk to Each Other, como as plantas se comunicam, ele é bem interessante e bem importante para entender esse papel da matéria orgânica e da vida no solo. E os outros, eles trazem algumas curiosidades a mais. Esse primeiro, ele é bem interessante porque é uma pessoa da área da soja, ou seja, agricultura convencional, falando da extrema importância da matéria orgânica de maneira bem rápida, didática, cerca de 3 minutos. E eles vão trazer esses vídeos muitas informações para vocês responderem as perguntas do roteiro. Aqui tem algumas referências, caso vocês queiram pesquisar mais, e eu também vou estar à disposição tanto no WhatsApp quanto no e-mail, vocês podem enviar dúvida, não tenho vergonha, não tenho preocupação com isso. De novo, desculpa por demorar para postar a aula para vocês, e qualquer coisa que precisar, me avisem.